funcionar? Tudo bem? A gente vai começar aqui agora a nossa terceira parte da aula, tá? Vai falar de potências, a gente está continuando esse conteúdo e quero reforçar com vocês que essa aula também aparece em Matemática 3 como aula 1, ok? Estou reforçando bem isso aí para que você saiba que você não está assistindo a aula no lugar errado. Ela vai aparecer em dois lugares da sua plataforma, em Matemática Básica como aula 6 e em aula 1 em Mate 3, tudo bem? Então vamos lá. Gente, a gente já falou de duas propriedades no vídeo anterior, ou na parte anterior do vídeo, que era a multiplicação de potências de mesma base, ok? Essa multiplicação de potências de mesma base, a gente repetia a base e somava os expoentes. Agora, na divisão de potências de mesma base, a gente conservava a base, né? Repetia a base e diminuía o primeiro expoente do segundo. Agora, a gente vai trabalhar duas novas propriedades. A terceira delas, que é a potência da potência. Como é que funciona a potência da potência? Se você tiver lá um número a elevado a m, e esse a elevado a m está elevado a um outro expoente n, então você pode simplesmente multiplicar esses dois carinhas aqui, o m e o n, os dois expoentes. Então, você tem isso aqui. Mas você aprendeu na aula de matemática básica anterior, lá na aula 1 de matemática básica, que a multiplicação ela é comutativa, ou seja, a ordem que você tem para multiplicar não importa, né? Você pode multiplicar m com n ou n com m, vai dar o mesmo resultado. Isso implica, então, dizer que você pode inverter a ordem do expoente que está por dentro, expoente que está por fora, dentro desse expoente, ó, dentro desse parênteses, perdão. Ou seja, esse aqui por dentro e esse por fora. Repare que aqui, ó, a gente trocou a ordem. Essa multiplicação vai dar a elevado a n vezes m ou a elevado a m vezes n aqui, ok? Então, como é que isso funciona na prática? Ora, quando a gente vê isso na prática, a gente multiplica esses dois expoentes. Ou seja, ali vai ser 5 elevado a 5 vezes 3. Ou seja, ali a gente vai ter 5 elevado a 15. Ok, gente? Então, aqui o que a gente vai ter? Ó? 5 elevado a 3 vezes 5. E repare, se eu trocar essa ordem aqui, ó, se eu trocar essa ordem não vai fazer diferença, que é exatamente o exemplo 2. Ou seja, aqui eu vou ter 3 vezes 5, que é 5 elevado a 15. E eu não estou agora preocupado em saber quem é 5 elevado a 15. Em si, a gente só quer que você aprenda a usar a propriedade da potência, ok? E aqui, o que nós temos ainda? Nós temos 2 elevado a quem? 2 vezes 3. Então, aqui a gente tem 2 vezes 3, ou seja, isso aqui é 2 elevado a 6. Toma cuidado, isso aqui é muito importante, que é a ideia de você poder trocar, que eu posso te explicar isso aqui da melhor forma possível. Presta atenção. Nem tudo que você tem em potência da potência, você vai fazer daquela forma. A forma que você vai usar a potência da potência é quando ela estiver dentro de parênteses. Por exemplo, aqui não tem parênteses nesse caso. Então, quando você não tem parênteses, é porque esse quadrado aqui, ó, esse 2, é expoente só do 3. Ou seja, ali é o 3 duas vezes. Ou seja, 2 elevado a 9, que é 3 vezes 3. Agora, quando você está dentro do parênteses, 2 elevado a 3, parênteses, elevado a 2, então significa que esse 2, ele é a potência de quem? Ele é a potência do 2 ao cubo, entendeu? E não do 3. Ou seja, esse 2 ele é expoente de tudo isso, ou seja, é o 2 elevado a 3 duas vezes, ok? Ou seja, ali virou a propriedade número 1, que era a potência, multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes, então dá 2 elevado a 6. Então, repare que aqui a gente apresentou dois resultados diferentes quando tem parênteses e quando não tem parênteses. Significa que o parênteses importa ou não importa? Não importa, tá? Porque isso modifica o resultado final da sua operação, tudo bem? Então, a gente vai agora para a nossa propriedade número 4, que nos diz da multiplicação de potências de mesmo expoente. Antes a gente estava falando de potências de mesma base, não é isso? Agora a gente está falando de potências de mesmo expoente. Ora, nas potências de multiplicação de mesma base, você conservava a base, somava os expoentes, agora você vai fazer o contrário.
vai conservar o expoente e multiplicar as bases. Então, aqui você tem a elevado a m vezes b elevado a m. O que é comum nesse problema aos dois? É comum o m, que é o expoente. Ou seja, aqui você conserva o m como potência e multiplica esses dois caras que você tinha antes, que é o a e o b. A e o b. Por exemplo, aqui eu tenho 3 como expoente do 5 e 3 como expoente do 2. Então, você pode encarar isso assim, ó. 5 vezes 2, ambos elevados a 3. Ou seja, 5 vezes 2 ali dentro do parênteses dá 10. Então, você tem 10 elevado a 3, que é o mesmo que 10 elevado a 3. Ok? E porque é o mesmo, porque aqui é 1 e você aplica a potência da potência. Ok? Então, 1 vezes 3 dá 3. Então, ó, tá aqui. Quando você tem agora esse exemplo, ó, 4 para cá, 4 para cá. Ou seja, você vai conservar o expoente 4 e vai continuar a multiplicação. 3 vezes 2. Ou seja, você vai ter ali, ó, 6 elevado a 4. E ali, ó, como aqui é 1 como expoente, 6 elevado a 1 é 6. Então, 6 vezes 4 1 vezes 4 é 4. Portanto, aqui é 6 elevado a 4. Temos agora uma coisa importante, que é o seguinte. Quando você tem aí um número, tá? Só uma observação, tá? Isso aqui é uma observação que eu farei agora. Se você tiver um número, primeira observação, um número a elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, é como se fosse o a uma única vez, tá? Uma única vez. Você tem o a uma única vez. Agora, se você tiver um número a elevado a 0, tá? Preste atenção, você tem um número a elevado a 0. Um número a elevado a 0, ele pode te dar duas respostas dependendo de quem é o a, tá? Ou seja, aqui você pode ter um número a elevado a 0, ele é igual a 1 se o a for diferente de 0, e esse número aí vai ser indeterminado se o a for um número igual a 0. Ou seja, esse número aqui gerar para nós o 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Determinação não é algo impossível. Determinação é que aquilo pode ser qualquer resposta. Tá? Pode ser qualquer número. A gente só não sabe contar quantos são. Então, a gente diz que é uma indeterminação. Agora, a elevado a 0 é igual a 1, por quê? Porque a elevado a 0 é como se tivesse a elevado a um número n dividido por a elevado a n. Ou seja, aqui o que nós temos, pessoal? Nós temos a elevado a n menos n. Isso aqui é a elevado a 0. Ou seja, quando eu divido um número por ele mesmo e esse número não é 0, né? Então, aqui eu estou dividindo esses dois números. Dividir esse por esse resultado dá 1, né? Como se estivesse dividindo dois números iguais. Um número dividido por ele mesmo, esse número dá 1. Por isso que a elevado a 0 é igual a 1 quando a não for 0, ok? Então, resumindo, há um número qualquer elevado a 1, dá ele mesmo, ok? Um número elevado a 0, ora, se esse número da base não for 0, a resposta vai ser sempre 1. Agora, se tiver 0 elevado a 0, isso é uma indeterminação, tá? Isso é um conteúdo que em matemática básica pode ficar um pouco mais complexo em matemática 3. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa próxima etapa da aula, que nós trabalharemos agora as próximas propriedades, ou seja, a gente vai falar disso no próximo vídeo e trabalharemos isso aí na próxima aula. Valeu? Tamo junto e até a próxima.